Não existe no mundo tanta gente como o número de ordem que me deram no cartão de identidade, que não vou te mostrar porque não poderias lê-lo antes de eu ter dividido da direita para a esquerda em grupos de 3, para depois o pronunciares cuidadosamente da esquerda para a direita. Sei que o mesmo acontece contigo, mas que te importa? Que nos importa isso? Antes que um dia nos identifique a ferro e brasa, como fazem os estancieiros com seu gado amado? Esse número de quintilhões ou quatrilhões, não me lembro mais, me faz recordar que venho desde o princípio do mundo, lá do fundo das cavernas, depois de pintar nas suas paredes, com a habilidade hoje perdida, aqueles animais que vejo nos álbuns, milagre de movimento e síntese. Agora eu sou analítico, expresso-me em símbolos abstratos e preciso da colaboração do leitor para que ele veja as minhas imagens escritas. Olho em redor do bar em que escrevo estas linhas. Aquele homem ali no balcão, caninha após caninha, nem desconfia se acha conosco desde o início das eras. Pensa que está somente afogando os problemas dele, João Silva. Ele está bebendo a milenar inquietação do mundo. As covas. O bicho, quando quer fugir dos outros, faz um buraco na terra. O homem, para fugir de si, fez um buraco no céu. Imperceptivelmente. Agora toda essa preocupação com o ano 2000 só pode ser a velha mania ou superstição da conta redonda. Se vocês estão bem lembrados, ao aproximar-se o ano 1000 já se pensava que era o fim do mundo. Assim mesmo, com todas as letras maiúsculas. Tanto que para adiantar serviço, muitos se mataram antes. Como exemplo, eis um ponto em que hoje todos estão concordes. O famoso século XIX só foi terminar em 1914. E parece que o danado só começou depois da Batalha de Waterloo. Pois não é que uma dessas entrevistadoras veio indagar de mim um dia, desde se estavam no fim de uma era? Não sou nenhum Nostradamus, de modo que vaticinei, mesmo menos obscuramente que este, que nunca se saberá, nunca se notará, nunca se verá o fim de coisa nenhuma. E isto simplesmente porque a vida é contínua, não uma projeção imóvel de slides, mas o desenrolar de um filme em câmera lenta. E a transformação da face do mundo é como a transformação da cara da gente, que muda tanto durante toda a vida, mas que dia a dia, de ontem para hoje, de hoje para amanhã, sempre nos parece a mesma cara no espelho. Deixemos, pois, o ano 2000 chegar imperceptivelmente como um ano qualquer. Ah, essas precauções. Para desespero de seus parentes, o velho rei Mitrídates, como todo mundo sabe, conseguiu tornar-se imune a todos os venenos, até que um bom tijolaço na cabeça liquidou o assunto. Restaurante 1. A lagosta tem a cor, o frescor, o sabor das antigas moringas de barro. 2. E essa tentação de roçar na face a pele perfumada do pêssego, como se ele fosse uma pêssega. 3. O café é tão grave, tão exclusivista, tão definitivo que não admite acompanhamento sólido. Mas eu driblo, saboreando junto com ele o cheiro das torradas na manteiga que alguém pediu na mesa próxima. 4. As precedentes notas de sinestesia são do tempo em que havia restaurantes, onde havia lagostas, e não esses balcões de hoje em que o freguês massificado e apressado, ao serviço de um frango, parece que o está devorando no próprio poleiro. Linguagem. Não sei que crítico notou que os grandes humoristas escrevem clássico. Um exemplo entre nós, o velho Machado de Assis. Mas não será isso porque os autores clássicos adquirem forçosamente com o tempo um toque de humor? Um toque que de certo não era deles e que reside para nós, seus pósteros, num tom cada vez mais arcaico da sua linguagem. Nem deve ser por outro motivo que às vezes se ouve, na voz tempestuosa dos profetas, mercê das antigas traduções da Bíblia, certa nota de humor. Mas não se iludam, Nosso Senhor não tem o mínimo senso de humor. Nosso Senhor leva tudo a sério. Com ele não há fugir. Com ele não há escapatória do sorriso, essa arma predileta do demônio. Isto é, aquele que é também chamado o espírito da dúvida. Evolução. Antes, quase todo mundo passava a vida em salas de espera. Mas agora, em vez daquele abafamento, é nestas longas filas de espera, ao ar livre, em plena rua. Trecho de carta. Se nunca nasceste de ti mesmo, dolorosamente, na concepção de um poema,
Estás enganado. Para os poetas não existe parto sem dor. Recato. Um morto volta sempre para a primeira reunião familiar e sorri entre aliviado e agradecido quando descobre que estão falando noutras coisas. Paraísos. As religiões cresceram entre os humildes porque aqueles que estavam por cima já se julgavam no paraíso. De leve. Será que uma verdadeira sociedade precisa mesmo de cronista social? Conto familiar. Era um velho que estava na família há 99 anos, há mais tempo que os velhos móveis, há mais tempo até que o velho relógio de pêndulo. Por isso estava ele farto dela, e não o contrário, como poderiam supor. A família o apresentava aos forasteiros com ensopitado orgulho. Olhem, vocês estão vendo como nós duramos? Caduco? Qual nada. Tinha lá suas ideias, tanto que numa dessas grandes comemorações domésticas o pobre velho envenenou o barril de chope. No entanto, como era obviamente impraticável, não sei, em novelas policiais, deitava veneno nas bebidas engarrafadas apenas sobreviveram os inveterados bebedores de Coca-Cola. Mas como é possível? Lamentava-se agora tardiamente o pobre velho. Como é possível passar o resto da vida com esses, com gente assim? Porque a Coca-Cola não é verdadeiramente uma bebida, concluiu ele. A Coca-Cola é um estado de espírito. E assim, pensando, o sábio ancião se envenenou também. A verdade da ficção. São Jorge, o cavalo, o dragão, eu sempre fui, já não digo um devoto, mas um fã dos três. São Jorge, eu soube, foi caçado, é verdade, que andava metido em tudo que era religião. Mas que culpa tinha ele de ser bonito e ecumênico? Porém, ao passo que São Jorge era dessantificado, ressuscitava-se o diabo, retirando do domínio do folclore, a que relegara o povo. Mas e o dragão? O dragão não representava o mal, isto é, o diabo? Alega-se que São Jorge nunca existiu. Ora, naquela imagem que de tantos a vermos desde a infância fazia parte da nossa sensibilidade, o dragão era também uma figura simbólica. Porém, existe, naquela bela imagem, pois resta-nos agora o cavalo e o dragão, luta desigual, foi-se o cavaleiro andante do bem. E como que nos ficou faltando um estímulo, um exemplo, uma esperança. O que nos faz lembrar aquele outro cavaleiro andante, Dom Quixote, outro símbolo, que nunca existiu, é claro, mas como vive. Poder de síntese. Um dia, Madame de Sévigné sentenciou: o café passará como Racine. Ah, que poder de síntese, minha cara madame. Como foi que a senhora conseguiu dizer duas barbaridades numa única frase? Poder de síntese, esse o tinha de fato Racine, quando, para darmos apenas um exemplo, conseguiu expressar a paixão, a crueldade, a complexidade do caráter de Nero num só verso de 12 sílabas. Eu amava até as suas lágrimas, que o fazia correrem. Sim, porque o verdadeiro sádico ama verdadeiramente a quem faz sofrer. Que o digo a esses pretensos casais desunidos que jamais conseguem separar-se. Só os sádicos, pergunto eu. Recordemos aquelas palavras de Oscar Wilde na balada do Cárcere. A gente sempre mata aquilo a que ama, os fortes com o punhal, os covardes com o sorriso. Aliás, o Nero do Alexandrino Raciniano já tinha decretado a morte de sua amada, cujas lágrimas agora tanto enterneciam. Haverá os santos no inferno? Nero deverá ter sido um deles. Porque, na verdade, é idêntico ao nosso pasmo, quase incrédulo, tanto ante a vida de Nero como ante a vida de São Francisco de Assis. Porque os extremos sempre se tocaram, porque os santos, no seu prodigioso arrebatamento, são uma espécie de celerados do bem. História urbana. Dona Glorinha leu o convite de enterro de João, cujo sobrenome não declaro aqui, para evitar essas divertidas e constrangedoras explicações e declarações de nome igual, mera coincidência, etc. Dona Glorinha conhecera João no seu tempo, de ambos, e depois nunca mais o tinha visto, pois constitui um dos mistérios labirínticos das cidades grandes, isso de conhecidos namorados se perderam definitivamente de vista. Dona Glorinha, pensando isto mesmo com outras palavras, vai ao velório de João, encaminha-se direito a ele, ergue-lhe o lenço da face e exclama: mas como ele está bem conservado! Apresentações, etc.
Das novelas que tenho lido, geralmente achei que deviam ter começado 20 páginas depois e terminado 20 páginas antes. O resto não passa de apresentações e despedidas. A vida não é de tais cerimônias, seus enredos começam no meio do baile. Kafka, por exemplo, logo a primeira frase da Metamorfose dá um susto ao leitor. E, das minhas remotas leituras de colégio, me lembro ainda agora de Cecília e Peri sumindo no horizonte. Por isso, na sua maioria, os contos de Maupassant, e principalmente os do festejado Henri, em vez de terem um desenlace, o que eles tinham era uma laçadinha, cuidadosamente feita, como nesses presentes de aniversário. Noturno 17. Nem tudo está mudado. Durante o sono passado, em cada esquina, ponho daqueles antigos lampiões. E os altos, minha filha, esses ainda nem foram inventados. Só essa velha carruagem rodando, rodando, sobre as pedras irregulares do calçamento. Essa velha carruagem que passa noite alta pelas ruas. E ao fundo do teu sono há uma lamparina acesa, das que outrora havia ao pé de alguma imagem. Ela arde sem saber como a parede é nua. Mas há um cigarro que se fez em cinza à tua cabeceira, sem simbolismo algum, um toco de cigarro apenas. Homo insapiens. Vocês se lembram de quando a gente se perdia no campo e soltava a rédea ao cavalo e ele voltava direitinho para casa? Pois até hoje, quando não me lembro de onde guardei uma coisa, desisto de quebrar a cabeça, afrouxo o espírito e eis que ele conduz meu passo à minha mão sonâmbula ao lugar exato. Quanto a saber qual dos dois, espírito e corpo, é o cavaleiro e o cavalo, é questão acadêmica. Só sei que isso não me acontece agora na vastidão do campo, mas dentro de uma casa, de uma sala, de um móvel. No meio da rua, não. Mas por que você não deita suas ideias por escrito? Digo-lhe. Ele entrepara, não sabe se é ofendido ou lisonjeado, explico-lhe. Aqui por escrito, a gente pode ler em casa com todo o tempo. Lazer. Um bom lazer mesmo é não assistir esses cursos sobre lazer. Andanças e erranças. O que os santos têm de mais sagrado são os pés. Por isso os antigos fiéis lhes beijavam. Pois os santos estáticos, esses que jamais andaram errando pelo mundo, os próprios anjos desconfiavam deles. Hamlet e Yorick. Uma das anedotas mais divertidas que eu vi foi num velório. Tive até de sair da sala para poder desabafar. Não a conto a vocês agora porque perdeu a graça ou não tinha nenhuma. A causa deveria ser a solenidade proibitiva da ocasião. E não me falem no tal de riso nervoso, coisa que só se vê nos maus filmes. Quanto às solenidades persuasivas, fim de ano, carnavais, etc., sou atacado de cara de pau, uma seriedade de matar de inveja o Buster Keaton, se ele já não estivesse compenetradamente morto. O fato é que, se acaso eu fosse ator e me visse enredado a representar Hamlet, naqueles seus dramas tremendos, não me apresentaria de preto, como obrigam os diretores de cena, mas sim com as vestes coloridas e os guios do seu amado bufão Yorick. Ah, tudo isso porque tudo comporta o seu contrário, e a nossa alma, por mais que esteja envolvida nas coisas deste mundo, nunca deixa de estar do outro lado das coisas. Haikai. Em meio da alçaria, uma caveira piscava-me. Havia um vagalume dentro dela. Branca. Ela era quase incolor, branca, branca, de um branco que não se usa mais, mas tinha a alma furta-cor. História quase mágica. O idiota da aldeia gostava de coisas brilhantes, mas nos respondia: éramos apenas gentes. Mas uma noite surpreendi falando longamente a um trinco de porta, redondo, luzente de luar. Só vos digo, ao que me parece, que o brilho do metal ora abrandava, ora fugia mais, como se por instantes ouvisse e depois respondesse. Só vos digo que nestes ocultos assuntos nada se pode dizer. Intenções. Os que andam com segundas intenções não conseguem enganar ninguém. Está na cara. O perigo mesmo, porque é invisível, está nos que têm terceiras intenções. Verbete. Autodidata. Ignorante por conta própria.
Poema entredormido ao pé da lareira. O anjo, depenado, tremia de frio, mas veio o conde Drácula e emprestou-lhe a sua capa negra. Na litografia da parede, Helena, a bela grega, mantém sua pose olímpica. Desloca-se um tição, uma chama, começa a lamber como um gato minha perna de pau. Outro princípio de incêndio, a tua cabeleira feita de chamas negras. Relax. Aquele monstro que se chama o Champollion descansava de seus estudos de egiptologia escrevendo uma gramática chinesa. Porém, nós outros, os relativamente normais, que havemos de fazer? Palavras cruzadas? No entanto, o perigo das palavras cruzadas é nos inocularem, às vezes, para todo sempre, os mais estapafúrdios conhecimentos. Por exemplo, há 2 semanas sou sabedor de que Rajaputro significa nobre do Indostão dedicado à milícia. Espero quanto antes esquecer tal barbaridade. O problema é substituir as preocupações pela ocupação. Quanto ao exercício da poesia, nem falar. Qualquer poeta sabe como dói, como é preciso virar a alma pela vez para fazer um verdadeiro poema. Salvo se você for um poeta concretista, porque na verdade não há nada mais abstrato. Pois bem, falando em coisas sérias, o problema, seu poeta, é ocupar o espírito sem ao mesmo tempo estraçalhá-lo. E problemas assim, puros problemas, são mesmo os problemas matemáticos. Já o velho Pinel recomendava o estudo das ciências exatas como preservativo dos distúrbios mentais. A matemática é o pensamento sem dor. Mas infelizmente sucede que a matemática é pior do que o chinês para nós, que, nesta altura da vida, só não esquecemos as 4 operações e, quando muito, a regra de 3 e também a teoria dos arranjos, permutações e combinações, tão úteis no jogo do bicho. Que resta então? Como é que eu não lembrei disso antes? Resta-nos um passatempo esquecido, o proveitoso, o delicioso vício da leitura. De como não ler um poema. Há tempos me perguntaram as menininhas, numa dessas pesquisas, quantos diminutivos eu empregara no meu livro A Rua dos Cataventos. Espantadíssimo, disse-lhes que não sabia, nem tentaria saber, porque poderiam escapar-me alguns na contagem. Que essas estatísticas, aliás, só poderiam ser feitas eficientemente com o auxílio de robôs. Não sei se as menininhas sabiam ao certo que era um robô, mas a professora delas, que mandara fazer as perguntas, devia ser um deles. Mal sabia eu, então, que estava dando um testemunho sobre o estruturalismo, o qual só depois vinha a conhecer pelos seus produtos em jornais e revistas. Mas continuo achando que um poema, um verdadeiro poema, quero dizer, sendo algo dramaticamente emocional, não deveria ser entregue à consideração de robôs, que, como todos sabem, são inumanos. Um robô, quando muito, poderá fazer uma meticulosa autópsia, caso fosse possível autopsiar uma coisa tão viva como é a poesia. Em todo caso, os estruturalistas não deixam de ter o seu quê de humano. Nas suas pacientes, afanosas, exaustivas furungações, são exatamente como certas crianças que acabam estripando um boneco para ver onde está a musiquinha. Serenidade. As caretas do Carlton Heston, pelo menos a mim, não dizem nada, mas até hoje, passados tantos anos, impressiona minha cara de pau de Buster Keaton. Quem havia de dizer que o primeiro lembra mais do seu antepassado simiesco e o segundo uma estátua grega? Essa misteriosa serenidade que há por detrás de toda verdadeira arte é que nos faz curtir os clímax mais trágicos. E quando conseguimos transportá-la a nós, é ela que nos faz aceitar esse mundo tal como ele é. Os elefantes. Os elefantes deveriam ser assinzinhos, diz Lili. Tomo nota não pela ideia, que já deve ter ocorrido utilitariamente a muitos, mas pelo assinzinhos. E na falta de um elefante doméstico, peço a ela que me traga um copo d'água. Só os novelistas Yankees e os seus personagens é que tomam o uísque a cada página. Mas, por outro lado, não tem quem lhes traga. Eles próprios se servem. Mais uma leitura de livros encerrada. Não deixem de conferir aí a playlist Leitura de Livros. Deixa aquele like maroto, like literário. Se inscreva no canal, ative as notificações, comentem algo aí e valeu!